bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um Nutrition Cast. O meu, o seu, o nosso podcast de nutrição. Hoje eu sou o Vinícius e eu vou entrevistar o Vinícius. Mas não vou me entrevistar. Pegou? Não, né? Beleza, tudo certo. Fala, Vinição. Hoje é um tema bem interessante e acho que você é uma pessoa capacitada para falar sobre esse tema, né? Na hora dos cortes aqui, ele tava frisando no bíceps. Tinha puxado a camisa, mas mandaram me controlar e não deu certo. Então, qual o tema? Os 5 pilares para a máxima hipertrofia. A gente vai discutir aqui. Então, vamos lá. Primeiro, começar com a base, né? Começar do começo. Qual você acha que é o pilar principal quando o assunto é hipertrofia? Tá, vamos lá. Muitas vezes a galera tem a ideia de que essa hipertrofia, né, depende muito da dieta, e obviamente que a dieta tem um papel importante, a gente vai trocar ideias sobre isso, mas o básico é você dar o estímulo, né? Então a gente está falando que o treino precisa ser feito. Aí é interessante que a pessoa tenha o acompanhamento de um profissional, né? Isso vai sempre ir além da performance que a pessoa consegue ir. Então, sempre a gente recomenda, né, dentro da clínica, sempre quando puder, procurar um profissional para auxiliar nisso, mas o treino precisa ser feito. Sem o treino, não existe o estímulo para o músculo crescer. Então, não vai existir hipertrofia. Acredito que essa é a base, né? Treino, um primeiro pilar, né? O treino vai mais para educador físico em si, mas o nutricionista também tem um papel de orientação importante, né, nesse caso. Total. E, inclusive, é muito legal quando a gente tem uma conversa, né, com o profissional que está atendendo, o nosso paciente também, e a gente consegue combinar os dois trabalhos. Então, tanto o cara que está montando o treino quanto o cara que está montando dieta, se eles têm uma comunicação entre eles, você consegue ajustar melhor a dieta para o paciente para aquele objetivo que ele está naquele momento do treino, ou o contrário, né? O cara, ele veio aqui, ele quer um objetivo, uma mudança corporal que seja, aí a gente consegue conversar com o treinador e esse cara consegue adaptar um treino que seja mais interessante para aquilo. Porque, né, a gente sabe que existem treinos que vão ser mais interessantes para dar uma sinalização para hipertrofia, alguns treinos que vão ser mais metabólicos e gastar mais calorias, às vezes se a pessoa quer, o objetivo é perda de gordura, né, então às vezes tem que fazer umas modificações ali. Então essa comunicação entre profissionais eu acho que é essencial e, tipo assim, é o ápice do que seria maravilhoso pra gente ter resultado. E nem todo nutricionista faz isso, né? Mantém esse contato com o educador físico em si. Pode ser uma pergunta, se o educador físico for acessível, pergunta, pede número do WhatsApp, conversa sobre ele. Eu já vi estratégia de nutricionistas fazer um grupo, né? Coloca o educador físico, o nutricionista em si, e fica os 3 discutindo sobre qual o melhor caminho para prosseguir, né? Você tem um projeto bem importante com a Thames, né? Você lançou esse dia. Um abraço pra Thames também, né? Inclusive, eu tava no celular aqui antes e ela falou, não acredito que vocês estão juntos. Cara, é isso. Eu acho que você tem que encontrar uma pessoa que você confia, uma pessoa que faça um bom trabalho e que vocês tenham pensamentos alinhados. E eu acabei encontrando isso com a Thames. E, cara, é isso. Aí eu tenho muitos pacientes que eu mando pra ela. Falo assim, ó, se você tá precisando um up no treino, porque a gente já não tá tendo tantos resultados aqui só com a dieta, é legal que você procure alguém pra te ajudar nisso. E aí, né, eu não empurro ninguém pra ela, mas eu falo, ó, conheço essa pessoa aqui, é uma indicação. E o mesmo com ela. Então, além de a gente ajudar o paciente, a gente acaba se ajudando um ao outro como profissional. É massa isso. Então, você considera um dos primeiros pilares a questão do treino, manter a comunicação com o educador físico, né? Sentir ele mais próximo ali e casar a dieta com o treino. Esse é um dos primeiros pilares, a gente pode destacar assim. Claro. Então, vamos lá. Partindo para o segundo pilar, o que você acha sobre o superávit calórico? É essencial, né? Principalmente se a pessoa, obviamente, tá num perfil ali eutrófico, né? A gente não tá falando aqui, às vezes, de um obeso. Aí você fazer um superávit calórico para um obeso ganhar massa, né? Seria uma loucura, inclusive. Mas é essencial. Se a pessoa, principalmente, ela tá com foco em ganho de massa magra, né? E não, às vezes, naquela ideia de recomposição. Ah, não, eu quero ganhar massa e perder gordura. É isso que, né, a gente recebe todos os dias. Mas se o foco é realmente ganho de massa magra, o superávit é a parte mais interessante. Vinícius, eu particularmente tenho dificuldade em trabalhar com superávit em mulheres.
que às vezes tem uma certa dificuldade de comer a quantidade de comida que a gente está estipulando para ela. Tem alguma estratégia que pode facilitar com que essa mulher atinja o superávit calórico sem necessariamente fazer um grande consumo de volume de comida, vamos dizer assim? Cara, legal, porque realmente é um público que tem resistência, né? Elas têm medo de comer, existe toda uma cobrança social em relação a isso, né? E todo um, uma ideia que se criou de que para você ser o fitness ou ser, enfim, ter o corpo ideal ali, você tem que comer frango e salada. E aí a gente coloca comida para esse pessoal comer e eles ficam com medo. E cara, tem, né? A gente consegue trabalhar principalmente com a densidade calórica dos alimentos, coloca uma coisinha mais calórica ali. Eu tendo sempre a fugir dessa ideia de que hoje em dia é muito propagada de que tem que jogar doce em tudo quanto é lugar. Ah, é doce pré-treino, é doce pós-treino, é doce na hora que você sente vontade. Eu tento fugir disso, obviamente que às vezes é uma estratégia interessante. Então, a pasta de amendoim, que é uma coisinha que está na moda por aí, pode ser uma ideia legal. Sucos, né, tem uma densidade calórica ali interessante e uma digestão também muito facilitada. Que mais? Às vezes um azeitezinho a mais na salada, coisas assim. Eu tento pender sempre pro que for saudável. Depois a gente começa a procurar algumas coisas mais fora da caixinha. Pensando na questão, você falou da salada, dos vegetais em si, pensando na questão ela ter a necessidade de comer aquela grande quantidade de comida no almoço, por exemplo. Salada e os vegetais. Como é que a gente adequa isso sem prejudicar na saciedade, sem prejudicar que ela acaba não consumindo a quantidade de carboidrato e proteína que ela necessita, né? Mas sem deixar de abrir mão dos vegetais. É uma pergunta difícil, né? É complicado, velho. E é isso, pelo menos a minha visão que eu tenho principalmente desse mundo bodybuilder, né? Que os caras aí, os hardcore, os raiz e tal, você vê que os caras só fazem marmita de arroz e frango, né? Então, nunca tem um vegetal. No máximo um brócolis ali, porque uma vez se inventou que o brócolis aumenta a testosterona e os caras comem isso. Olha aí, brócolis aumenta a testosterona. Já vi essa. Vai ter um corte só dessa parte. Aí, a galera não coloca vegetal e utiliza multivitamínico achando que tá arrasando, né? Isso realmente é um problema, porque, como você falou, é muita fibra, é o que a gente utiliza, né, em estratégia de emagrecimento, pô, Xuxa vegetal, open bar de vegetais e tudo mais. Então, é um problema, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um problema, assim, que a galera vê de maneira exagerada. Então, assim, pô, não é incabível você colocar um ou dois vegetais ali no almoço e dizer que, por causa deles você não tá conseguindo bater as quantidades calóricas no dia, sabe? Gera uma saciedade, mas não é uma coisa absurda. E se gera uma saciedade a ponto da pessoa não conseguir comer aquela refeição, é como a gente falou, a gente consegue trabalhar em outras refeições, densidades calóricas de outros alimentos, mas no fim das contas, abandonar vegetal e fruta seria um tiro, né, na culatra. Porque faz parte da recuperação também, você incluir uma boa quantidade de micronutrientes, e seu músculo precisa recuperar, tanto para ele crescer, quanto para você fazer um treino bom no dia seguinte. Então, abandonar isso e ficar nessa ideia de que, não, vou ficar muito saciada, é furada. Tem que ter. E qual a sua opinião sobre? A opinião que eu falo é sobre os estudos, que eu sei que você estuda bastante, né? Vamos dizer assim. Vinícius, qual a sua opinião sobre essa questão, por exemplo, um fisiculturista? Você pega, às vezes, fisiculturista fazendo ingestão de 6.500, 6.000 calorias. Aí vem o Joãozinho, assiste o vídeo e começa a fazer um plano alimentar de 6.000, 6.500 calorias, comendo 5 pães no café da manhã, 500 gramas de arroz no almoço. Como é que é o seu ponto de vista em relação a isso que você tem estudado sobre, assim? Cara, primeiro que eu acredito que, assim como você mencionou o público feminino, que às vezes tem dificuldade de comer, a gente também vê esse público jovem, né, emocionado demais, que acha que tem que comer igual atleta. O principal ponto no meio de tudo isso é comunicação. Então, se o nutricionista não conversa com essa pessoa, né, tipo, não troca uma ideia, não explica o que está acontecendo, não explica por que às vezes a mulher precisa comer mais, ou por que esse garoto precisa comer menos, e se não tem esse diálogo dentro do consultório, realmente essas besteiras vão acontecer o tempo todo. Mas é isso, basicamente. A comunicação, né? A gente faz avaliação física na clínica e aí a gente consegue ver até onde essa pessoa vai ter uma boa resposta e o quanto a gente consegue colocar de comida ali.
E lembrar, né, mostrar para essa pessoa que se estiver sendo exagerado demais, ninguém vai construir massa magra de uma maneira assim absurda a ponto de ser o novo Chris Bumps, o C-Bump da parada. Então, existe um limite para isso, né? Às vezes iniciantes conseguem ganhar um pouco mais, tem uma resposta anabólica maior no início, mas vai chegar um momento que aquela comida toda ali vai virar gordura, né? O cara vai ficar o famoso fordo. E como é que você consegue identificar qual o momento exato para você parar com o booking? Cara, é interessante isso. E isso também a gente volta para essa ideia de comunicação. Como eu acredito que você e a galera aqui do Consciência também faz, a gente já não faz mais aquele trabalho de nutri, né, antigão, de uma consulta e abandona o paciente. Então, acho que comunicação e trocando ideia, às vezes pede para o paciente ir se pesando, mandando algumas fotos, se ele não consegue vir na clínica fazer avaliação e tudo mais. E aí a gente vê, ou se está estagnado, ou se nas fotos às vezes parece que está ganhando uma retenção a mais, uma gordura a mais, porque existe muito essa ideia, né? A gente fala bastante assim, se você for fazer um superávit, você quer ganhar massa muscular, você tem que estar apto a ganhar gordura. Beleza, isso pode realmente acontecer. Mas tem como a gente ir trabalhando para minimizar esse ganho de gordura, né? Você ir vendo a massa muscular crescendo e ao mesmo tempo você controlar o máximo daquele ganho de gordura. E aí você vai ver isso por foto, por peso, por avaliação física. Então eu tento ter essa comunicação sempre com os pacientes, esses que vão, né, para um mais extremo assim, de alguma estratégia, para tentar enxergar o que está acontecendo mais próximo dos resultados que ele está tendo. E aí a gente vai ajustando a dieta, se precisar, 15 dias, ele acabou de vir no consultório. Ele ganhou 2 quilos saindo daqui. Não, peraí, alguma coisa, né, deu errado. Ou você não gastou tudo que você tinha para gastar, ou você consumiu mais do que a gente passou. E aí essa conversa dentro dessa relação paciente nutricionista vai ser importante. Então a base é sempre você colher o feedback do seu paciente, ter uma comunicação assertiva com ele, né? E um ponto também nessa questão de comunicação, como o Vinícius falou, da questão da mulher em si, ou até o homem, ter uma dificuldade de virar a chave. Tá ali no processo de emagrecimento, depois ela quer ganhar massa muscular e tem medo, receio, né, de comer a quantidade de comida que você prescreveu. Então, no meu ponto de vista, acho que o Vinícius também concorda, é aumentar as calorias de forma gradativa. Total, né? Não, ali, uma pessoa tá com 1.300, aí do nada você dá 3.000 pra ela. Até porque esses cálculos que a gente faz, né, a gente que é do meio, a gente sabe disso, mas às vezes a galera que é de fora não entende. Todos os cálculos que a gente faz dentro da clínica não é nada cravado que, nossa, a taxa metabólica basal é essa e pronto, e acabou. Não, são todos muitos cálculos, né, que seriam um chute muito aproximado, a gente pode dizer assim. Então é impossível você dizer que ela está consumindo exatamente aquilo ali de calorias, que ela está gastando exatamente aquilo ali e que ela vai ter exatamente aqueles resultados. Você deve receber muito essa pergunta também, tipo assim, com essa dieta aqui eu vou ganhar quantos quilos até voltar aqui? Aí você fala, pô, não sei, né? Depende do quanto você acertar nessa dieta, do quanto seu treino for exatamente o que você está me dizendo, se você descansar direito, enfim, depende da sua genética, 1 milhão de fatores. Então é algo muito complexo, assim, né? Total. Então a gente já falou sobre 2 pilares, primeiro treino, depois superávit calórico, e agora, quanto mais proteína, mais massa muscular? Essa é uma ideia boa também, né? A galera hoje em dia é viciada em proteína. Tudo quanto é lanchinho tem que ter whey. E tudo quanto é almoço é quilos de frango. Então, não, né? A gente já sabe que, apesar de uma quantidade adequada de proteína na refeição gere uma resposta para a síntese proteica interessante, no geral, né? Não é essa a resposta. Quanto mais síntese, mais músculo. Então, existe um limite, né? Exato, existe um limiar ali. E talvez, se você trabalha com a grande quantidade de proteína, você pode prejudicar não, mas assim, você vai gerar uma saciedade pro seu paciente e às vezes ele não vai conseguir ingerir a quantidade de caloria que ele realmente necessita, né? Isso. É aquilo que você falou, né, dos vegetais. E é interessante, porque assim, a galera tá preocupada se o brócolis e a cenoura não vão atrapalhar ele a ganhar músculo. Mas aí o cara come 3 kg de frango por dia e isso aí tá me ajudando. Tranquilo. Então a galera esquece a saciedade, né? Tem muito queira ou não, tem muita questão da comparação em si, né? Não tem como. Quando você pensa em hipertrofia, você vai olhar um fisiculturista. Não adianta, né? E aí tem essa questão de desinformação, não tem um acompanhamento do nutricionista específico, aí vai na onda e acaba
se frustrando e não conseguindo, né? Exato. Vinícius, assim, qual a quantidade de proteína você acha que é viável, é recomendado para uma pessoa que visa ganhar massa muscular, otimizar hipertrofia mesmo em si? Tá, vamos lá. A gente tem a faixa, né, que a gente encontra nos estudos, que ela é legal porque ela é grande, dá para trabalhar muito, muito dentro dela, que seria de 1.6 a 2.2. E aí a galera, né, acaba que pegou uma média, acho que até para facilitar as contas, daquela famosa 2 gramas quilo de proteína por dia. Cara, eu não sigo regra nenhuma, eu fico dentro dessa faixa. Então, é o que você falou. Se a gente coloca proteína demais, nossa, eu vou lá pro 2.2. Pode ser que essa pessoa não consiga comer tudo que ela consiga comer. Ou pode ser que até que ela esteja comendo um macronutriente, né, que é caro. Não é barato você ficar comendo um monte de proteína na dieta também, isso pode atrapalhar a questão social aí da pessoa, dependendo. Então, você está oferecendo algo caro, algo que às vezes não está ajudando tanto, algo que vai atrapalhar comer o resto das calorias. Então, eu trabalho dentro dessa faixa. E aí, é que nem eu falei, eu vou testando. Se eu tô vendo que a pessoa consegue comer mais, eu tendo a priorizar os carbos e coloco ali no mínimo 1.6. 1.6 tem que ser garantido. O resto eu vou adaptando. É porque a gente também avalia muito também como que já era a alimentação anterior do paciente, né? Então, às vezes, a gente pega paciente aí que tá comendo 3, 4 gramas de quilo de proteína, absurdo, por quilo de peso. E aí você diminuir lá, às vezes, lá pro 1.6, esse cara vai falar assim, nossa, não, peraí, diminuiu demais, alguma coisa vai dar errado. Você tem que também trabalhar essa confiança, eu acho interessante. Então, às vezes essa pessoa que já comia demais, coloca ali no limiar mais alto. A pessoa que comia de menos, tenta no mínimo chegar no 1.6. Então, é tudo muito variável. Matheus, corta pra mim aqui. Vinícius, e quem se entregou ao suco? Precisa de mais proteína? Cara, essa é polêmica. E eu vejo pessoas falando que sim, pessoas falando que não. A grande verdade é que a gente não sabe hoje em dia, porque, né, primeiro que não tem muitos estudos, até porque seria algo bem antiético, pegar uma galera, encher de esteroide anabolizante. Galera, é o suco, mas com recomendação médica, sempre acompanhado de um endocrinologista, vamos deixar isso claro, né? Mas não é o que a gente vê na prática, né, infelizmente. É a galera utilizando doses altíssimas sem acompanhamento, mas enfim. A galera começou a academia ontem e já quer começar. Isso. Né? E às vezes até o próprio emagrecimento já pode aumentar os níveis de testosterona dessa pessoa. Verdade, né? Às vezes ela tava ali com sobrepeso, um perfil no corpo ali mais inflamatório, atrapalhando essa produção hormonal. Tem razão. E agora, só que assim, o que a gente vê em alguns estudos que já foram feitos, se você tem uma dose suprafisiológica de testosterona, você consegue até fazer uma síntese maior de proteínas. Aí você pensa, eu consigo sintetizar mais, então eu vou comer mais. Só que a gente vê também que essa testosterona ela tem um efeito protetivo do músculo. Ou seja, a gente degrada menos proteína também. Então, se você está degradando menos, significa que você está aproveitando aquela que você já está comendo melhor. Então, eu acredito ainda, né, mesmo a gente não tendo uma resposta certeira para isso, que estar dentro dessa faixa que a gente acabou de comentar antes ainda é o ideal. Perfeito. Então vamos lá. Já falamos sobre treino, já falamos sobre superávit, já falamos sobre proteína e agora descanso. Qual a importância do descanso? Descanso, cara, é 100% importante. É aquela tríade, né, que a galera fala. Isso tem muito no mundo bodybuilder. Você tem que comer, treinar e descansar. A gente falou do treino, de comer e, descansar. Só que o descansar, eu acho engraçado, porque tem muita gente que acha que é assim, eu fiz um treinão, cheguei em casa, fiquei meia hora ali no sofá vendo uma Netflix, beleza, descansei. Não, descansar, cara, é você descansar o corpo mesmo. Então ter uma boa noite de sono. É um momento onde a gente descansa. Não é onde você tá acordado vendo televisão. Você relaxou um pouco o corpo ali, mas descansar é ter uma boa noite de sono. Já vi um estudo bem interessante que analisou uma semana de restrição de sono e foi relacionada à redução de 15% dos níveis de testosterona. Pois é, e aí a galera fica muito preocupada
com comer o brócolis que aumenta a testosterona, com ficar comprando suplemento que aumenta a testosterona natural, Tribulus, Maca, Long Jack, essas coisas aí que a gente sabe que também não funciona pra nada. E esquece, de dormir um mínimo de horas que ela vai se sentir descansada. E é triste, né, Vinícius? É até triste falar que às vezes a gente tenta demonstrar que o básico funciona. Mas ninguém quer acreditar nisso. Pouca gente acredita, mas pouca gente acredita nisso. A galera quer aquele comprimidinho milagroso, aquilo que vai fazer aumentar a testosterona dele, dobrar a testosterona dele em 200%, 400%. Já falando nessa questão você já falou do Long Jack, já falou de algum suplemento específico. Existe, já linkando com essa questão da testosterona, existe algum suplemento que tem evidência científica que realmente aumente os níveis de testosterona? Cara, não. Até quase me buguei aqui, mas não. Não tem não. É realmente uma boa alimentação, um peso adequado, que nem você mencionou, às vezes a pessoa está com sobrepeso, obesidade, isso vai atrapalhar também. Obviamente que a gente pode estar falando aí de uma questão de hipogonadismo ou genética, alguma coisa que está atrapalhando isso, mas no geral, um estilo de vida saudável vai te proporcionar produção hormonal saudável também. E aí não vai ter muita coisa que você invente para fazer isso, não. É treino, uma dieta adequada, um descanso adequado, né? Porque a gente já... Tanto o treino tem a capacidade de aumentar a testosterona, tanto uma dieta adequada e um peso adequado para a pessoa tem a capacidade também de deixar essa questão hormonal adequada, quanto o descanso, né? A gente também tem estudos mostrando que você acabou de falar, que a testosterona cai uma semana de noite de sono mal feita. Tem alguma suplementação que você vê que é bem... que a galera costuma receitar, que chega sempre ali no seu consultório: Vinícius, tô tomando isso aqui porque fui orientado que aumenta a minha testosterona. Já tem esse kitzinho? Já recebeu o paciente com esse tipo de informação? Cara, pior que não. Na clínica não. Porque eu acho que, graças a Deus, eu consigo filtrar bem as pessoas que chegam até mim. Né? Elas chegam muito através da rede social, que isso acontece bastante. E aí lá elas já sabem, né? Eu falo o que eu estou estudando, as coisas que eu vejo por aí e tal, as respostas que a gente tem dentro da literatura científica. Então, não chega. Eu acho que, na verdade, nunca chegou essa pessoa tomando algo para aumentar a testosterona natural, graças a Deus. Mas quando a gente abre caixinha de perguntas, vem a galera aleatória, aí tá cheio. Quais são geralmente lá, Vinícius, que aparece? É esses, né? O Tribulus, a Maca peruana e o Long Jack. Acho que são os 3 que eu conheço. Tem algum outro que você lembra? Já vi falar feno grego também. Já ouvi também. Pois é, e aí... E tem gente que fala, né, que não, eu senti uma mudança, senti uma melhora. Só que, cara, você não é prova de que a parada funciona. Porque, o estudo é muito mais, né, tem toda uma metodologia pra ver se aquela coisa funciona ou não. Não é você tomar e achar que tá dando certo. Essa questão de você falou que filtrar meu ponto de vista sobre a galera. A gente tem, quer ou não, tem um grupo aqui, a gente é amplo, a gente conversa sobre... Eu percebo, Vinícius, que a gente é a última opção. A galera foi, tentou de tudo, comprou todos os suplementos. O amigo da academia. O amigo da academia foi, agora eu vou ali naquele nutricionista que fala que o básico funciona. Aí quando ele chega aqui, ele vê que o básico funciona. E o pior é que aí, às vezes, ele desanima, né? Porque aí você fala assim, não, cancela esses 15 suplementos aí que você tá tomando e você vai comer isso daqui e tem que botar 2 vegetais agora no seu prato. Uma coisa... Aí ele acha horroroso. Que acha triste, né? Uma coisa assim na primeira consulta, não sei qual a sua opinião sobre, mas eu costumo, primeiro eu pego a confiança dele, não falo nada. Ele fala, ele deixa de falar, mas não dou minha opinião. Aí na próxima consulta, como ele já gerou uma confiança em mim, eu falo, então, esses aí, vamos tirar, não tem necessidade, né? Que aí você já tem aquela confiança. Vinícius, mas assim, o suplemento tá aí. Vamos falar que o suplemento é a cerejinha do bolo, né? Quais os suplementos que você tem a concepção que realmente funciona, que realmente vale a pena prescrever para o nosso paciente? Tá, vamos lá. A galera utiliza muito whey, né? Só que o whey não seria nada essencial, né? O whey seria justamente para aquela definição de suplementação, né? Que é tipo complementar uma dieta que às vezes está deficiente. Quem nunca tomou whey depois do treino? É janela. Então o whey, cara, o whey é só para complementar ou facilitar a vida. Então eu mesmo
não tenho whey na minha dieta. É tipo assim, nossa, tô saindo correndo apressado de casa. Praticidade, né? Eu falo que deixa um whey lá de SOS, de Isso, emergência. Exatamente. Mas tem gente que gosta, tem um saborzinho doce, você consegue acrescentar uma palatabilidade ali, então nada contra também, mas a galera às vezes endeusa demais. Mas a carro-chefe, né, a gente pode falar da creatina, que aí sim é muito respaldo científico, para aumento de força, aumento de recuperação, melhora de recuperação muscular, então acredito que seja o melhor e que é consenso, né, entre a galera. E eu gosto muitas vezes também de utilizar cafeína, né? Porque também existe muito essa ideia de pré-treinos. Nossa, eu preciso de um pré-treino, eu preciso de algo para me animar. Muitas vezes essa pessoa simplesmente está com uma hidratação e um carbo inadequado, e aí você corrige isso e ela já se sente melhor. Essa fadiga já não chega como ela chegava antes. Mas pô, às vezes uma cafeínazinha ali, um café também, né? Às vezes não precisa ser nem ser a cápsula. É muito bem-vindo pré-treino. Então, 3 suplementos. Basicamente, cara, a gente pode falar aí de alguns poucos resultados de uma betalanina, mas isso é mais pro endurance, né? Então, pra musculação mesmo, exercício resistido é pouca coisa que funciona e é aquilo que a gente ficava comentando, o básico bem feito. E muita coisa vendida, né, Vinícius? Nossa. Muita coisa. A galera gasta dinheiro, rasga dinheiro. A lista é absurda. Rasga dinheiro, né? Então, vamos lá, galera. 5 pilares para a máxima hipertrofia. A gente falou hoje sobre treinamento, sobre superávit, sobre proteína, sobre descanso e sobre suplementação. Vinícius, tem algum ponto assim pra gente dar uma amarrada e você, pra galera amanhã já colocar em prática no consultório? Pode ser do que você falou, mas um geralzão, pra dar um resumo pra galera chegar amanhã no consultório e já conseguir colocar isso em prática. Cara, acredito que é o que a gente comentou aqui várias vezes, que é não inventar muita moda e adequar as coisas que precisam ser adequadas, né? Então, obviamente, a gente não controla o treino, mas a gente pode perguntar como é que tá, às vezes sonda ali como é que tá a carga, o que ele tá pegando, o que ele tá fazendo, se ele tem um acompanhamento. Então, vê se esse treino tá sendo feito, vê se ele tá sendo bem feito, né? Vê se o cara tá progredindo carga, tá, enfim, tendo evolução na performance dele, ou se ele vai lá, faz aquele treino meia boca e tal. Às vezes pede para ele enviar até um vídeo, né? Não tem problema nenhum para ver o que ele tá fazendo, a carga que ele pega, como é que ele faz a execução. Você consegue entender um pouco de como tá o nível de treinamento daquela pessoa a partir de poucas coisinhas que ela consegue te mandar. Então, essa é uma parte que a gente não controla muito, mas é essencial. E controlar o resto, cara, a alimentação e o descanso, né? Os outros 2 pontos daquele triângulo que a gente comentou. E aí, é melhorar a qualidade do sono do paciente e deixar adequada a quantidade de carbo, lipídio, micronutrientes e proteínas. Isso estando bem feito, e obviamente você tem que entender que o seu paciente não vai acertar 100% de cara, né? Então você ir procurando as falhas e procurando melhorar de pouco a pouco os hábitos, né? Então indo corrigindo essas coisas e fazendo o básico bem feito, ele vai ter bons resultados. Sempre o básico bem feito. E fazendo aquele acompanhamento, né? Tipo, de perto. Não, tipo, larga ele 30, 40 dias aí sem ter nenhum contato e só acredita que ele tá fazendo tudo e que tá dando tudo certo. Eu acredito que a comunicação é muito importante no processo. Perfeito, acho que a gente conseguiu agregar bastante, né, Vinícius? Passar muita informação relevante. O Vinícius faz cada post, galera, criativo, que eu acho que ele passa 10 horas fazendo aquilo, mas praticidade o cara já manja, né? Vocês têm que acompanhar eles na rede social. Qual o seu Instagram, Vinícius? É Vinícius Guimarães. Simples, assim, tem muito conteúdo bom, não tem? Você fala bastante de hipertrofia. Falo bastante, eu gosto muito da parte de esportiva no geral. E os meus posts só são bons porque antes de ser nutricionista eu era publicitário. Olha aí. Pouca gente sabe disso. Então eu dou um gás lá, realmente fica umas coisas legais. E gosto muito de falar de esportiva. E tem sempre caixinha de pergunta lá também, pra galera perguntar. Dia sim, dia não, só quando eu falar que é todo dia. Então é isso, galera. A gente falou sobre os 5 pilares para a máxima hipertrofia. E, lógico, não podíamos deixar de aproveitar a oportunidade falar para vocês da pós-graduação em nutrição clínica, chancelada pelo Consciência Nutricional e coordenada pelo Jefferson. E também tem os melhores professores. Vai ter o link aqui que você pode fazer a inscrição também. E, lógico, curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo nutricionista, manda pro seu amigo que começou a academia ontem e quer se entregar ao suco. Fake man.
Então é isso. Curte, comenta, compartilha. Deixar um recado final, Vinícius? Não, sigam esses caras aqui porque eles são incríveis, estudam pra caramba e eu sou fã de todos. Valeu, galera!